Sejam bem-vindos de volta. Nessa segunda parte, nós faremos um exemplo aplicado de estimação de parâmetros utilizando o método dos momentos. Para entender melhor o método dos momentos, ou o método da ANOVA, nós vamos fingir que estamos realizando um pequeno experimento, né? Vamos sortear adubo que será colocado. Terão dois tipos de adubo, o adubo vermelho e o adubo azul. Certo? Ele será colocado em plantas, em vasos, por exemplo, numa casa de vegetação. Então, o primeiro vaso a gente sorteou, qual foi o adubo que caiu para ele? Sorteei aqui, caiu azul. Então, coloquei aqui, deixa eu separar esses dois de cima para eles não confundirem. Aí o segundo, sorteei, caiu também azul. Pode ser? Pode. Terceiro, sorteei, caiu o quê? Caiu o adubo vermelho. Fui para o quarto, sorteei aqui, deu vermelho. Fui para o quinto, sorteei, deu azul. Fui para o sexto, saiu o papelzinho vermelho. Fui para o sétimo, saiu o papelzinho azul. Fui para o oitavo, saiu o papelzinho vermelho. Fui para o nono, saiu o papelzinho vermelho. Fui para o décimo, saiu de novo vermelho. Fui para o 11º, saiu azul. Fui para o 12º e saiu azul. Eu tinha 6 papeizinhos com a letra A e tinha 6 com a letra V. Vamos ver se está certo aqui. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 azuis. E temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vermelhos. Aí agora a gente tem o princípio da repetição, a gente tem o princípio da casualização, não vai ter o princípio do controle local, embora possa parecer, aqui não tem nenhuma diferença nessa posição vertical ou horizontal na casa de vegetação, é tudo por gotejamento, o mesmo tipo de aparelho, a iluminação é artificial nessa casa, então não vai ter diferença nenhuma da posição aqui, certo? Então a gente vai tratar com um delineamento inteiramente casalizado, e aí eu vou perguntar para vocês. Essas plantas foram colocadas lá, foi colocado adubo na terra e as plantas começaram a crescer, né? Ou foi colocada semente ou a muda, não importa muito, né? E depois de um tempo eu queria avaliar se tinha diferença, né, entre as plantas que foram tratadas com adubo azul versus a planta com adubo vermelho. Então, qual a diferença quando eu saio dessa planta aqui, ó, que tem o adubo azul, e vou para essa planta que tem o adubo vermelho? Olha, qual que pode ser a diferença? Olha, a primeira coisa que você pensaria, qual a diferença? É o adubo, certo? Verdade, tem a diferença do adubo aqui, ó. Então vamos colocar como se fosse o ar fosse ser feito de adubo, vamos supor. Agora, e se eu sair de uma planta que recebeu adubo azul, ó, e for para uma outra planta que recebeu adubo azul? O que tem diferença entre elas? Tipo assim, nada. Os dois receberam o mesmo adubo. Mas as plantas não podem ter crescido diferente, não? Claro que pode, né? Porque uma pode ter a mistura da terra, ter ficado um pouco melhor, embora você misturou toda a terra antes, depois você colocou nos vasos, você uniformizou da melhor forma possível, você fez tudo do melhor que você podia fazer. Algumas podem ter ficado com um pouquinho mais de pedrinhas, outras com menos, alguma pode ter ficado com uma concentração maior de algum micronutriente, outra menor, alguma pode ter resíduo de algum contaminante no solo, a outra ter ficado com menos proporção de resíduo. O gotejador, embora seja tudo uniforme, vamos supor que em uma das plantas aqui a raiz conseguiu
entrar e obstruir um pouco o gotejador, então pode ter prejudicado um pouco essa planta. Uma pode ter sido, vamos supor, que forrageira, atacada por cigarrinha, outra pode ter sido atacada por algum fungo, uma pode ter sido atacada por bactérias e assim vai. Então, a infinidade de coisas que pode acontecer, mesmo nós recebendo o mesmo tipo de adubo, né? Então, quem que está aqui presente? Vou chamar aqui de um Rzinho, como se fosse o resíduo, que é todos os fatores que você aprendeu lá que eram desconhecidos e não controlados. Na verdade, às vezes até você sabe o que pode estar acontecendo, mas não tem como você controlar ou corrigir isso no seu experimento. Então não tem como você aplicar uma metodologia que corrige. Então ele vai tudo para o resíduo, certo? Então, a diferença então entre é o que? É o tratamento do azul para o vermelho e do azul para o azul ou do vermelho para o vermelho é o resíduo. Não, se eu sair do azul para o vermelho então, ó, do azul para o vermelho, a diferença não era só o adubo. A diferença, todos esses outros fatores que afetaram do azul para o azul ou do vermelho para o vermelho, também afetam do azul para o vermelho. Gotejador, pragas, desuniformidade no solo, o que for que você utilizou ao acaso. Então o resíduo também vai estar presente quando você sair da planta azul para a planta vermelha, não é verdade? Então, toda vez que você faz experimento, o seu tratamento, o seu quadrado no meio de tratamento não é tratamento na verdade. Ele é tratamento mais resíduo. Que a gente vai colocar aquele K lá que tinha a ver com o quê? Com o número de unidades experimentais por tratamento. Não é um fator de correção aqui apenas. Então, basicamente é o quê? Tratamento, na verdade, é tratamento mais resíduo. E resíduo é só resíduo. Dentro do mesmo tratamento, quando você sai de um para o outro, você só tem o resíduo. E quando você sai de um para o outro de tratamento distinto, você não tem só resíduo, você tem tratamento mais resíduo, certo? O seu F calculado, na verdade, é tratamento mais resíduo dividido por resíduo, certo? Então, não teria como a gente separar o adubo efeito azul do efeito vermelho. Não tem como, é impossível você separar de outros efeitos aleatórios. Então, lá, de outros efeitos residuais. Então, na verdade, o que você faz? Você faz experimento com repetição. Sem repetição, o professor de estatística, o seu também deve ter falado que não é possível calcular o resíduo. Então, você não tem quadrado médio do resíduo se você não tiver repetição. Por quê? Se você não tivesse outro azul, se você sair de um azul para outro azul, não teria como você estimar o resíduo. E o seu professor de estatística também te falou que o quê? Que a casualização validava esse resíduo. Então, que a repetição permitia obter o resíduo e que a casualização validava esse resíduo. Por que a casualização valida esse resíduo? Muito simples, porque esse R que está aqui em cima, para funcionar o F calculado, esse R que está aqui em cima tem que ser o mesmo que está aqui embaixo. Porque aí o que excede a 1 depende do tratamento, se esse é igual a esse. Isso não seria verdade se o efeito do tratamento, né, se o quadrado médio de tratamento, que é tratamento mais resíduo, tivesse um resíduo aqui em cima, que era o resíduo 1, e o resíduo de baixo, no resíduo, fosse o resíduo 2, quando você sai de um indivíduo do mesmo tratamento para outro indivíduo do mesmo tratamento, de uma unidade experimental para outra do mesmo tratamento, fosse um resíduo 2. Se esses aqui fossem diferentes, a sua análise de variância não valeria, não teria serventia nenhuma. Então esse R tem que ser igual a esse. E para isso ser verdade, só é possível se você tiver feito a casualização. Por quê? Se eu escolhesse, por exemplo, vocês viram que aqui tem um sentido e aqui tem outro sentido físico, no espaço físico, mas a gente falou que lá a iluminação seria a mesma. Mas se fosse a campo, será que o Sol não faz esse movimento e às vezes essas plantas fossem, por exemplo, eucalipto, essa aqui sombrearia essa? Ou entende o que eu quero dizer? Aí nesse caso eu teria que pensar na colocação de um controle local para evitar acrescentar um novo efeito para evitar que esse resíduo não fosse igual a esse resíduo que está aqui, né? E
se eu, por exemplo, priorizasse, vamos supor que eu tenho um experimento eu quero testar a diferença entre touros. E aí eu tenho um touro da minha fazenda e eu peço para ser colocado sempre cruzado com as melhores vacas, certo? E o touro de outras fazendas para ser cruzado com vacas piores. Então o meu vai com as vacas melhores. Qual que vai nascer bezerro melhor? O meu ou o do meu vizinho, por exemplo? Se eu estou viesando, se eu estou pedindo para ser cruzado com as melhores vacas. Então o efeito da vaca vai causar um viés, vai fazer com que o meu tratamento mais resíduo de cima não seja igual ao resíduo de baixo, né? Então eu vou causar um viés, isso vai causar um confundimento e vai estimar, se eu considerar que ele é o mesmo R, vai estimar um super tratamento aqui, ó, né? Uma super diferença. E a média do meu touro, na hora que eu for comparar as médias, né, vai ser uma média muito superior. Por quê? Eu viesei, eu não respeitei a casalização, né? Então, os meus bezerros, né, seriam melhores, né? E aí, o que que essa herdabilidade de 0,36 representa para você? Não esquece de deixar no fórum o seu comentário, o que que você pensa sobre esse valor de herdabilidade, sobre a característica que a gente analisou. Agora eu vou falar um pouco da minha opinião, certo? Então, em números gerais, uma herdabilidade de 0,36 é uma herdabilidade que eu acharia interessante encontrar para trabalhar com a característica, porque eu obteria resultado na seleção, como a gente viu na aula do ganho genético, né? Que o ΔG era igual ao que? Ao ΔS multiplicado pela herdabilidade. Então sim, eu conseguiria ganhos até interessantes perto do que a gente encontra geralmente no melhoramento com metodologia 0,36. Agora, pensando no fato de a gente estar trabalhando com uma característica ultrassonográfica, geralmente essas características possuem habilidades até maiores do que essa, de forma geral. Então, não é muito recomendado no meio científico a gente adjetivar, que fala assim, essa habilidade é alta, essa habilidade é baixa, está sendo cada vez menos recomendado no meio científico a adjetivação, porque ela pode ter um sentido diferente para cada indivíduo que a escuta ou a lê. Mas no contexto de escola, de aprendizado, a gente pensa com adjetivo e não muito com números, né? Então, deixa eu melhorar esse aqui que está parecendo um 5. Acho que melhorou um pouco. Então, se a gente pensa mais com adjetivos, então talvez ela possa ser interessante nesse momento. Então, diversos autores, cada um vai usar uma nomenclatura de adjetivação para esses valores de herdabilidade. Mas valores de herdabilidade entre 0 e 10% são valores muito baixos de herdabilidade, são valores que às vezes nem compensa você investir nesse processo de seleção, porque o seu ganho vai ser muito reduzido, né? Muitas características reprodutivas vão estar aqui. Então vamos chamar, a gente pode chamar ele de muito baixo ou extremamente baixo, né? Depois vamos de 10 até 20. Então aqui a gente estaria com características de baixa herdabilidade. Plantas são estruturas mais simples e fáceis de entender, então elas nos ajudaram a compreender o que é análise de variância e como funciona o método dos momentos. Agora vamos partir para um exemplo que sirva para melhoramento genético animal, né? Um exemplo em que a gente vai utilizar comunidades experimentais, filhos do touro azul e filhos do touro vermelho. Então a gente entendeu que quando eu saio de um filho do touro, um bezerro, filho do touro vermelho, para outro bezerro, filho do touro vermelho, a diferença não é nenhuma. E quando eu saio de um filho do touro azul para um filho do touro vermelho, a diferença não é só o pai. Então, quando eu mudo o pai, eu não mudo só o pai, eu também mudo as mães, a genética dessas vacas. A combinação, né, nesse bezerro, a segregação mendeliana.
Eu posso mudar também o que? Esse bezerro, durante o desenvolvimento dele, alguns vão receber melhor cuidado da mãe, vão receber mais leite, por exemplo, outros podem receber um pouco menos, então isso vai influenciar no desenvolvimento dele. Um pode tomar mais chuva, outro conseguir abrigos melhores, e assim vai. Então eu tenho todas essas diferenças de bezerros filhos do mesmo pai, e quando eu vou para um bezerro que é filho de outro pai, além de todas as diferenças, eu tenho também a diferença da variância associada ao reprodutor, certo? E o K é o fator de correção aqui que a gente falou, que nesse caso seria o número de filhos por reprodutor. Você deve ter percebido que o assunto da aula de hoje é um pouquinho mais complicado, mas também não é impossível. Tudo vai ficar muito mais fácil e mais claro depois que você fizer um exemplo. E a gente vai começar junto com esse aqui. O seu colega está estudando uma nova característica de ultrassonografia, a qual ele acredita estar relacionada com o rendimento de carcaça. Após descobrir que você está cursando a disciplina de melhoramento animal, ele te pediu para estimar a herdabilidade dessa nova característica através do método dos momentos, ou da ANOVA. Os dados fornecidos pelo seu colega são: não esqueça de anotar no caderno, porque senão depois você vai ter que voltar no vídeo, lembrar em que minuto que era, ou pode ter que buscar nos slides, né? Modelo reprodutor, balanceado e sem efeitos fixos para corrigir, ele é inteiramente casalizado. Então, aquele modelo que a gente sempre usou até agora, né? Com efeito só do tratamento, que o y é igual à média, mais tratamento, mais o erro, né? Soma de quadrados do reprodutor, 135. Soma de quadrados total, 535, já forneceu direto para a gente, não precisou calcular. Número de touros testados, 10. E número de filhos avaliados, 50. Para que essa parte aqui vai servir? Lembra daquele nosso K, que era o número de unidades experimentais por tratamento? Então, se a gente tem 10 touros e tem um total de 50 filhos, e o nosso experimento é um modelo reprodutor, só que balanceado, se é balanceado, tem o mesmo número de filhos por reprodutor. Então, se a gente tem um total de 50 unidades experimentais, 50 filhos, e a gente tem 10 reprodutores, o nosso K é 5. Então, por isso que tem essa informação aí, né? Que é o número de unidades experimentais de tratamento. Nosso tratamento, no caso aqui, é o quê? É cada reprodutor. A gente tem 10 tratamentos. É sempre legal a gente, toda vez que a gente for fazer um exercício desses, a gente escrever com qual modelo a gente está trabalhando. Geralmente na graduação a gente vai trabalhar sempre com esse modelo mais simples. Mas se você quiser evoluir, é bom você entender ele porque você vai acabar trabalhando posteriormente com modelos um pouco mais complicados, se você for fazer um mestrado ou quando você for atuar diretamente na área de melhoramento genético animal. Então aqui o valor observado, y e j, né, igual a média mais o efeito do reprodutor i mais o efeito do erro experimental, né, IJ, né, sendo o I é o subíndice que identifica o tratamento e J é o subíndice que identifica a unidade experimental, né, a repetição. Vamos resolver passo a passo, começando com o quadro da nova, fonte de variação, graus de liberdade, soma de quadrados, quadrado médio. A título de curiosidade, vamos pôr o erro calculado aqui, esperança do quadrado médio. Pronto. Então, vamos fazer uma linha aqui. E aqui a gente vai pôr o tratamento, mas aí o tratamento, eu já sei o nome dele, vai ser, vou chamar de reprodutor aqui. Reprodutor. E aqui vai ser o nosso resíduo. Então, beleza.
E aqui vai ser o total. Os graus de liberdade, quantos que vão ser? Eu tenho quantos reprodutores? Meu tratamento são 10 reprodutores. 10 menos 1 igual a 9. Então eu vou aqui e coloco 9. Unidades experimentais, quantas que eu tenho? São 50 bezerros. Menos 1 igual a 49. Então eu venho aqui e coloco 49. E os graus de liberdade do resíduo? É o grau de liberdade total, 49, menos o grau de liberdade do tratamento, que é o único outro efeito que eu tenho. Né? O único efeito é 9, então para o resíduo sobram 40. Então, 40 graus de liberdade. A soma de quadrado já foi dada, poderia ser muito mais difícil se a gente tivesse que obter, né? Mas a vida já é tão complicada, para que complicar mais? Então aqui, soma de quadrados, 135 foi a soma de quadrados do reprodutor, que foi fornecido no exercício, e a soma de quadrados total, 535. Então qual é a soma de quadrados do resíduo? 535 menos 135, isso vai dar 400. Então, 400. Pronto. Agora falta calcular o quê? Os quadrados médios. O quadrado médio é a soma de quadrados dividido pelo grau de liberdade. Então, 135 dividido por 9, quanto que dá? Deu 15. Certo? Vamos para o próximo. Quadrado médio do resíduo. 400, que é a soma de quadrado, dividido por 40, que são os graus de liberdade. E isso vai dar quanto? Deu 10. Então aqui a gente põe o 15 e aqui a gente põe o 10. O F é o quê? É o quadrado médio do reprodutor ou do tratamento dividido pelo do resíduo, que é 10. Isso vai dar 1,5. Então vamos pôr 1,5 aqui, mas não vai importar muito esse F, porque a gente tinha. O objetivo nosso não era testar se existia diferença entre os reprodutores, era estimar qual é o efeito do componente de variância do reprodutor para poder achar a variância genética aditiva e com isso poder estimar a herdabilidade, né? Então, e as esperanças quadrados médios? A gente já viu a fórmula, que é o quê? Um fator de correção, né? O número de observações por tratamento. A variância associada ao reprodutor. Aqui esse R não é de resíduo, ele é de reprodutor, que é o nosso tratamento. Poderia ser sigma 2T também, variância do tratamento ou variância do touro, o que você preferisse. E aqui você pode chamar de sigma 2, sem o Ezinho ou com Ezinho. Todos os dois, por default, na estatística, são interpretados como uma variância residual. E aqui embaixo, a esperança do quadrado médio do resíduo é igual à variância residual. E aí, terminamos? Calma, ainda não. Olha que interessante, nós já achamos o quadro, mas nós ainda não igualamos os momentos. Vamos tirar esse F daqui, que ele não vai servir mais para a gente. Vamos igualar esse dois aqui e esses dois aqui. Então, esse momento amostral a esse momento populacional, põe igual aqui, e esse momento amostral aqui a esse momento populacional aqui. Pronto. Então, esse aqui, o de baixo é muito mais fácil, né? Se eu vou fazer aqui, igualar esse a esse, eu já tenho a minha variância residual. Sigma 2E, aí na hora que eu igualo, ó, esse aqui já passa a ser um estimador, sendo que a estimativa da variância residual é 10, que veio dessa amostra. Se fosse repetido o experimento, teria achar outro quadrado médio do resíduo. Então a gente teria esse estimador encontrando um outro valor. Enquanto antes de pôr o chapéu,
era o valor populacional, que a gente não conhece, né? Que não vai variar. Então, esse primeiro de baixo, pronto, muito fácil. Vamos para o de cima agora. K sigma 2R mais sigma 2E é igual ao quadrado médio do reprodutor, né? Que é igual a 15. Então, eu posso passar esse sigma 2E para o lado de lá. Ó. Então, K sigma 2R é igual a 15. Vou passar esse para o outro lado. Ó. Vou passar ele para o outro lado, ele está positivo, somando ele fica negativo. Quanto que ele vale? A gente encontrou aqui que ele vale 10. Então, 15 menos 10 é igual a 5. Terminou? Não. A gente também viu que o K era quanto? K era 50 unidades experimentais, era balanceado, tinham 10 reprodutores, então 50 dividido por 10 dá 5. Então 5 filhotes para cada reprodutor, 5 unidades experimentais para o tratamento, K vale 5. Então a gente tem que passar esse K para o lado de lá. Para a gente passar esse K para o lado de lá, ele fica como? Ele passa dividindo. Então, sigma 2R é igual a 5 dividido por 5, é igual a 1. Então, já temos uma estimativa também para a variância do reprodutor. E agora, terminamos? Vixe, ainda não. Ó. O que o seu colega te pediu é a herdabilidade. E a herdabilidade é o quê? É a variância genética aditiva dividido pela variância fenotípica. E a gente ainda não tem nenhum dos dois, mas agora tudo fica mais fácil. Por quê? Porque a gente lembra que o modelo reprodutor, a variância do reprodutor é igual a 1/4 da variância aditiva. A gente pode reescrever isso passando 4 para o outro lado, para cima. Então, a variância genética aditiva é igual a 4 vezes a variância do reprodutor. Quanto que era a variância do reprodutor? Valia 1, né? Aqui. Então, 4 vezes 1 é igual a 4. Já temos o numerador. Falta o denominador. Então, o modelo reprodutor lembrando que, uma vez que a gente colocou os valores de estimativa aqui, ó, né? Vamos colocar o chapéu aqui para o nosso A. E aqui a herdabilidade, uma vez que a gente pôs também valores, então a gente vai pôr o chapéu ali para que não é mais o populacional, é uma estimativa, né? Então, vamos colocar aqui também o chapéu. Aqui também o chapéu. Aqui o chapéu. Aqui o chapéu. Porque a gente associou valores, né? Por isso que chama o método dos momentos. Então passaram a ser estimadores. Então, vamos agora passar para a variância fenotípica. Sigma 2F é igual aos demais efeitos, todos os efeitos que a gente tinha no modelo eram o variância reprodutor mais a variância residual. Então, vamos colocar os valores aqui, ó. Sigma 2F é igual a qualquer do reprodutor é 1 e a do resíduo era 10. Então, já achamos o denominador, 11. Então, 4 dividido por 11 é aproximadamente 0,36. 36, 36, 36, 36. Geralmente, para herdabilidade, embora toda vez que a gente tenha feito conta nessa disciplina, a gente recomende 4 casas decimais, na herdabilidade é prática comum a gente utilizar 2 casas decimais já há muito tempo. É muito difícil a gente ter precisão nessas estimativas para confiar muito mais do que essas 2 casas decimais. Então, isso na comunidade científica é bem aceito.
Agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e quando você estiver pronto, clica no vídeo da terceira parte para a gente assistir alguns conceitos que servirão de alicerce para fundamentar e consolidar o conhecimento visto nessa parte.